Olá, seja bem-vindo ao Fisiecast, seu podcast de saúde integrativa da Fisie, então onde você vai conseguir, né, ter mais detalhes sobre como funcionam diversos aspectos da saúde, um local onde você vai ter profissionais que vão estar falando desde a saúde física, mental, parte nutricional. Então é um local onde você vai encontrar tudo, né? Então fica ligado, já vai colocando aí, vai demonstrando seus familiares, amigos e também compartilha, curta, isso é essencial. Você faz com que o nosso vídeo, né, esse podcast, ele possa chegar até mais pessoas. E um ponto interessante, a gente também está no Spotify. Isso é legal, porque no Spotify está ali, está trabalhando, está fazendo a sua atividade diária, né? Está no carro, colocou ali no Spotify, está tranquilo, né? Então você pode ouvir tranquilamente o nosso podcast. E hoje a gente tem uma convidada muito importante que tem aí um conhecimento, né, essencial, vai servir para muitas mulheres aí do Brasil todo, que está para o mundo todo também, né, e até para a família e para homens também. Então isso é interessante. Ela vai trazer informações aqui riquíssimas, né? Então para mulheres que sofrem violência doméstica, né, outros tipos de violência psicológica, violência física. Se você quer saber, né, um pouco mais sobre isso, se você está passando por um contexto ou conhece alguém, né, que está sofrendo algum tipo de violência, fica nesse podcast, né? Fica tranquilo que você vai receber alguma informação que às vezes pode até salvar a sua vida, né? Então a gente tem o prazer de receber aqui a Daniela, psicóloga. Seja bem-vinda, Daniela, ao Physicast, nosso podcast de saúde integrativa. Sinta-se à vontade. Seja bem-vinda. Obrigada, Isaías. Agradeço por estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. O meu trabalho realmente ele é um foco ali em vítimas de mulheres Uhum. vítimas de violência doméstica, e entenda-se violência não só como algo físico, a gente entende ali a violência também como, eh, algo psicológico, patrimonial, Uhum. moral, é tudo aquilo que afeta a sua qualidade de vida levando ao sofrimento. Uhum. E se a gente tem sofrimento, não tem saúde Tem mental, saúde mental. não tem como. Uhum. Então, a ideia, quando a gente entende o que é o ciclo da violência e como ele está inserido, poder, lidar com ele. Uhum. Eh, Como eu falei, eu sou psicóloga clínica, atendo diversas mulheres, públicos Uhum. especificamente mulheres. Eh, Também atendo como voluntária no psicóloga voluntária pelos Justiceiras. Lá atendo mulheres, do Brasil todo e fora do país também, ali numa outra condição, uma equipe multidisciplinar, Uhum. né, ali você vai ter assistente social, vai ter advogada, vai ter toda uma estrutura multidisciplinar para poder auxiliar essas mulheres. Eh, Já atendo há bastante tempo por lá, então, assim, já vi Sim, aham. N histórias, e na clínica também. Eu acho que um pouquinho desse conhecimento, quando a gente compartilha, as pessoas começam a enxergar, elas começam a ver, olhar, assim, o próximo, olhar a outra pessoa e falar assim: "Olha, alguma coisa não tá legal ali, Aham. alguma coisa tá E começa. diferente". Então, Uhum. quando a gente passa conhecimento, a gente consegue ajudar Ajudar, também. né. Ô, Daniela, então a gente fala sobre o assunto de violência doméstica, parece que, acho que a gente sempre pensa na história, né, que tinha violência doméstica um dia, acho que vai acabar ou vai diminuindo. Infelizmente a gente vê dados aí que parece que não diminui, né? Cada vez mais, não, esse ano tem diversos casos, a gente espera que talvez a conscientização, né, a pessoa tendo mais acesso à tecnologia, à leitura, alguma coisa, né, o homem ele começa a se conscientizar, a mulher também e vai diminuindo, mas infelizmente a gente vê que os casos, né, parece que ao contrário, eles aumentam. E aí, quando a gente fala de violência, né, o que que seria basicamente, né, essa violência? Porque você tem desde aquela violência que ela é, né, que é escancarada mesmo, né? O cara ele vai, ele bate na mulher todo dia e aquilo ali é possível que vizinhos observem, familiares observem. E às vezes tem aquela violência física, acho que é um pouquinho escondida também, né? O que que a gente pode definir? Tudo é violência ou tem alguma coisa aqui que não é violência? Como que a gente pode classificar? Até para a mulher também poder entender. Ah, ixi, então isso também é violência. Eu achei que era, entre aspas, um carinho, né? Eu vou começar, falando um pouco até da sua introdução, que você falou sobre o aumento ali da violência. O Aham. que que acontece?
A violência ela sempre existiu, não é algo de agora, é algo estrutural mesmo, é algo social, é uma construção. Existe uma normalização dessa violência. Só que antigamente nós não tínhamos acesso, como hoje, às mídias, nós não tínhamos acesso à informação e nem as mulheres sabiam também. Muitas vezes as mulheres viviam em lugares afastados, distantes, com quem que elas iam falar? Para quem que elas iam Aham. contar? E aí a gente volta ali dentro da história, dentro, de todo eu vou trazer um contexto Sim, histórico sim. aqui, Aham. dessa mulher como propriedade. A mulher se casava ali e se tornava propriedade desse marido. E a partir dessa propriedade, ele entendia que podia fazer o que quisesse. Ele estava bravo, ele descontava o quê? Ele descontava na mulher. E aí, o que que essa mulher fazia? Ela descontava nos filhos. E esses filhos cresciam entendendo o quê? A violência era normal. Bom, se a minha mãe apanha e se meu pai bate, eu posso bater na minha mulher no futuro também. Uhum. Então, isso vai se repetindo. É o que a gente chama ali de repetição de comportamento. Pensando. Então, é o Aham. comportamento aprendido. Aprendi dentro da minha casa que bater e apanhar é normal. Vou continuar reproduzindo Continuando. isso. Então, hoje, com o nosso acesso aí à internet, à TV, enfim, a dados mesmo, hoje a gente consegue enxergar isso. Olha, tá aumentando a violência. Não, não é que ela tá aumentando, é que hoje essas mulheres denunciam Denuncia mais, mais. hoje elas falam, é uma amiga que denuncia também. Então, começou a existir essa rede de apoio também. E Entendo. aconteceu a denúncia. Então, a gente precisa trazer um pouco desse contexto, porque não é algo agora que está acontecendo. Como a gente vive aqui, por exemplo, nós estamos em São Paulo, nós estamos numa região ali, numa metrópole com milhões de pessoas. Sim. Aham. Então, por ser tudo muito próximo, parece que a gente tem um número assim absurdo todos os dias. Não, eles sempre existiram porque é um acúmulo de Uma conversa. pessoas. Aham. Só que agora a gente enxerga muito mais isso, a gente sabe que essa violência existe e que não é normal. Aí agora a gente parte para a violência. Não é normal ser violento em nenhuma espécie, em nenhum patamar ali. A violência ela não faz bem e ela vai levar à repetição. Aí vamos lá, a violência ela vai ser algo que vai te desestruturar. Vamos supor, Uhum. uma violência física é algo visível, então assusta. Sim. Então, Aham. uma mulher que toma um soco no olho e fica com o olho roxo, aquilo assusta. Só que a mulher que ela é xingada a noite inteira, a mulher que ela é humilhada, que ela é rebaixada, por exemplo, você não serve para nada. Ela chega em casa e ouve isso, você não serve para nada. Isso, quando vai se repetindo, quando aquela relação, vamos supor, imaginar aí uma relação de 10 anos, por exemplo, e todos os dias aquele companheiro, enfim, repetindo aquilo. Você não serve pra nada, você não serve pra nada. O que que acontece? Ela toma aquilo como verdade pra ela. Ela começa a achar que realmente ela não serve pra nada. E aí ela começa ali a entrar num ciclo ali depressivo mesmo, de que ela passa a desacreditar nela mesma, a autoestima Uhum. vai se rebaixando, e esse homem vai ganhando, eu tô usando o homem, mas pode ser Aham. companheiro num geral, vai tomando poder sobre o outro e vai começando a manipular toda uma situação. Então a gente já tem aqui 2 tipos de violência, a psicológica e a física. A gente tem a moral também, que aí entram as ofensas, né. Uhum. Você vai ter ali ofensas contra a pessoa, calúnias, por exemplo, "Você me traiu", a pessoa o outro fica acusando ali, espalha isso Uhum. na rua, no bairro, no condomínio, enfim, isso aí é uma violência moral. E a gente vai ter a patrimonial, que é quando o homem, por exemplo, fala: "Não quero que você vá trabalhar. A partir de agora você vai ficar em casa para cuidar dos filhos. Você não vai ter acesso ao dinheiro". Isso é uma violência patrimonial, porque ele está impedindo que ela faça algo. Então nós temos esses tipos de violência, e é importante que a gente entenda que elas existem para começar a observar as nossas vidas e quem está Uhum. próximo. Muitas vezes a gente fala assim: "Ah, mas então os homens são cruéis". Não, não são. Vamos entender que isso é uma construção e isso pode ser alterado. Como? Com educação, Educação. com Uhum. conhecimento. A gente leva conhecimento para que isso Ok. se modifique.
Então, esse eu acho que Esse é é o uma contexto, né? introdução aí. Enquanto você estava falando, até foram passando algumas fontes desde o início, quando você comenta, né? Antes a mulher era vista como uma propriedade, né? E de fato, assim, porque ele comprava, né? Você tem o dote, né? Quer dizer, inclusive, em alguns países ainda você tem lá o dote, Existe. então eu estou pagando, né? Se eu estou pagando, então Exato. eu faço daquilo que eu comprei o que eu quero, né? E aí, quando você falou dessa questão da patrimonial, acho que até é interessante que às vezes muitas pessoas, e aí as que utilizam aquele termo, quer dizer, a seguinte compreensão que, não, minha mulher ela não vai fazer nada porque eu pago tudo, então ela tem que ficar em casa. E às vezes você tem a intenção, né? No seu caso, você tem até aquela pessoa meio romântica que ele não quer que a mulher trabalhe para ficar tranquilo, porque eu não quero suprir tudo, eu quero que ela tenha uma vida tranquila, até desde o que já tem a intenção que não quero que ela trabalhe porque ela vai depender sempre de mim. Quero comprar alguma coisa? Não vai pedir. Então eu estou sempre ali no comando, eu estou sempre mandando. E aí vem com a desculpa, não, porque eu quero o seu bem, não quero que você trabalhe. Mas na realidade, quando você ela quer trabalhar, ele acaba não deixando. Não, peraí, eu pago tudo, eu faço tudo, né? E aí, quando você falava de violência, até tem uma. Eu venho do interior, né? Eu nasci em Minas, né? E não há muito tempo, eu tinha até alguns colegas que, quando elas se separavam, né, elas tinham medo de separar, né, porque às vezes a relação já estava desgastante, alguma coisa, e os pais não viam aquilo como positivo, né? Pô, mas fulano é tão trabalhador, né? Nossa, fulano, você tem uma casa com ele, você tem isso, tem aquilo. E a pessoa ela não separava porque ela tinha aquele medo de vou voltar para onde, né? E aí a mãe, de certa forma, até acabava falando, não, pode vir e tal, não é mais o pai, já falava, olha, se sair aqui em casa não fica, né? E aí a gente pensava, mas isso era antigamente, não, acho que isso aconteceu, acho que há 10, 9 anos, então não é uma coisa tão antiga, então você tem algumas regiões ainda, né, que tem, até a hora que a pessoa falava, não, vou separar mesmo e seguia com a vida, né? Eu tenho até um outro caso, esse é um pouco mais antigo, né? Quer dizer, mas tipo um colega cantou que a mãe dele, né, o pai dele foi criado acho que no norte de Minas, a família vivia ali, e a mãe ela apanhava do marido sempre, né? Ela apanhava do marido. Tinha várias noites ela tinha que dormir fora de casa, né? Acho que um dia ele falou que ela tinha alguma festa, algum baile, ela foi dançar com um amigo. No meio do salão, ele levantou e deu um soco na cara dela, caiu no chão, tava lá toda ensanguentada, né? E ninguém fez nada, né? Porque é o marido, né? Isso é problema de marido e mulher, ninguém mete a colher, então eles que resolvam em casa. E daí eles falaram, mas separou não. Aí acho que o único fator que eles mudaram é o seguinte, é que ele ficou velho, né? Tá lá, tá muito idoso, ela também tá muito idosa, mas estão lá, né? Aí ele parou de bater porque talvez já não tinha mais forças, né? Uhum. E aí, talvez no final da vida, acho que ela fala, fez parte da vida. Hoje eu tenho meus filhos eles estão criados ali, cada um tem sua vida, né? Talvez se eu tivesse separado, ia ter uma família desestruturada, talvez meu filho ia estar no mundo das drogas, ia fazer outra coisa. Talvez seja até uma forma de consolo também, para dizer, para justificar tudo aquilo, né? E aí, acho que quando você traz acho que esses pontos também, e até a gente consegue observar, né? Alguns casos em que isso ainda é muito frequente, né? O homem, ele tem, né, essa questão, né? E é claro, você tem alguns casos que as pessoas é que eu acho um absurdo também, alguns vão falar, mas e a mulher também que bate no homem, que briga? Mas só que a questão física do homem, a estrutura física é muito maior, né? E vai, por que não tem um dia do homem? Por que não tem essas coisas absurdas que acabam minimizando a dor, né? De algo realmente. Pode ter um caso ou outro que acontece, a pessoa quer levar aquilo e que não é o comum, né? Acho que isso é algo que, infelizmente, Sim, você tem algumas pessoas na sociedade que tentam justificar isso para sim. tentar equilibrar, né? O que que acontece? Principalmente, quando a gente fala de eh, separação, quando a gente começa a pensar ali na questão de separação, eh, nós temos nós temos que pensar, da seguinte forma: as mulheres, socialmente, a mulher foi criada para cuidar ali de casa, basicamente isso. Hoje não, hoje as mulheres já saem, já trabalham, enfim. Uhum. Só que a equiparação salarial hoje ainda é diferente. E as jornadas também são diferentes. As mulheres têm uma jornada muito mais extensa, porque elas trabalham nas empresas e depois trabalham em casa e são mães, e vai juntando Aham. tudo. E aí, quando a gente fala em separação, muitas vezes essa mulher olha e fala assim: aí a gente traz as duas situações. A mulher que já trabalha fora, ela fala: bom.
eu posso me separar. Porém, a partir de agora vai ser uma renda só a minha. E agora? Como é que eu vou fazer muitas vezes ali com 2, 3 filhos? Sim. Como é que eu vou Aham. fazer isso? Como é que eu vou levantar e trabalhar, deixar todo mundo na escola, preparar comida? Como é que eu vou fazer isso? E a gente tem ali a mulher que não trabalha, que daí ela olha e fala assim: como é que foi o que você falou? Como é que eu vou sair de casa? Exato. O que eu vou fazer agora? Muitas vezes ela se submete, ela continua se submetendo porque ela não vê saída. Como eu vou sobreviver? E muitas vezes esse companheiro, ele vem ali trazendo ameaças também. O que você vai fazer sem mim? Como você vai se Sim. virar? Eu vou ficar com a casa, eu vou tomar as crianças de você. Você não tem renda, sua renda é pequena, então eu vou ficar com essas crianças. E aí, esse é um medo muito constante que eu encontro na clínica. Vão tirar meus filhos de mim. Uhum. E aí a gente olha e fala: bom, vamos lá, vamos pensar ali, vamos vir para a realidade. Para ele tirar seus filhos de você, você tem que fazer algo muito grave. Você tem que fazer algo muito sério, você tem que colocar essas crianças em risco. Porque no Brasil ali o primeiro cuidado ali, o primeiro papel ele é dado à mãe, né, Aham. dessas crianças. Então assim, não é só chegar: "Ah, vou pegar as crianças e pronto", não funciona assim. Mas é um medo que existe. Por quê? Porque a gente está falando aí talvez de 20 anos atrás, ou um pouquinho mais talvez, os homens conseguiam sim essa guarda e a mãe ficava sem o filho, então isso ficou meio que introjetado Aham. de que acontece, e hoje não, isso já mudou. E aí temos a outra situação, e aí voltando a gente tem aquela situação, como é que eu vou fazer? E aí na clínica a gente começa a trabalhar muito isso. Bom, para você sair de um ciclo de abuso, um ciclo de violência, você precisa ter a sua independência financeira. Por quê? Porque é o primeiro ponto aonde a mulher se vê presa. Então a gente começa a pensar, bom, se ela tem a independência financeira dela, e a gente não está falando de uma fortuna, a gente está falando dela conseguir pelo menos É pagar mesmo. as contas, ali sobreviver ali com as necessidades básicas. Depois ela vai conseguindo abrir novas portas para ela, porque saindo dessa relação violenta, ela Ela vai ter não. motivação para Hum. continuar vivendo e buscar outras oportunidades. Então a gente sempre vai trazendo. E aí a gente pensa, além da questão financeira, o que mais que a gente tem? Rede de apoio. E rede de apoio, ela não está vinculada somente a laços sanguíneos. Rede de apoio é toda e qualquer pessoa que possa te auxiliar. Então, pode ser um amigo de trabalho, pode ser um vizinho, pode ser um colega de escola, enfim, Qualquer. qualquer Uhum. pessoa que esteja disposta a te apoiar. Então, muitas vezes, essa rede de apoio vai permitir que você saia daquela casa e vá cuidar da sua vida, Aham. vai ter a sua independência, sair daquela situação de medo. Porque Uhum. viver em situação de violência é viver em situação de medo e de terror. E aí a gente volta de novo para aquela situação. Não é só violência física, é a violência psicológica. E o que que é a violência psicológica? É a mulher tá esperando o marido lá às 6 horas da tarde, esperando ele voltar do trabalho e começar a pensar assim: nossa, será que ele vai estar de bom humor? Será que ele vai estar de mau humor? Como que eu tenho que reagir? Eu fico quietinha? Crianças, fiquem quietos aí, não façam barulho, o seu pai já Aham. tá chegando. Isso é violência Ah, psicológica. sim. Você tem medo do que vem, do que vai vir ali. Sim. E quando você chega na sua casa, por exemplo, e você tá ali no seu espaço, mulher com seus filhos muitas vezes, você chega e você não tem aquilo. O Então, que é você quer. deitar ali sem Uhum. sem alguém chegar, por exemplo, e falar: "A louça não tá lavada". Ela já fica com receio de Ela tem que estar tudo pronto, né? Exatamente, ela já vai entrando naquele pânico. Uhum. Isso é violência, isso é terror psicológico. Eu estava até olhando alguns tempos aí. Tinha um manual, né? Era tipo manual da dona de casa ou da boa mulher, não lembro qual que era. Aí tava lá bem escrito: quando o marido chegar, né? Deixe tudo arrumadinho. Crianças já devem ter tomado banho, porque ele não pode ficar irritado. A casa já deve estar limpa, porque ele não pode ficar irritado, porque ele não pode fazer isso, mesa deve estar posta.
Não fale, até interessante, não fale dos seus problemas, porque ele já Sim, tem vários problemas, procure saber como ele foi lá. Então, assim, era, ó, sirva, quieta, calada e pronto. E assim, e o fato é, esse era o manual da boa mulher, né? sim, E aí que já, acho que já, isso já estava na cabeça dela, ó, fato, olha, então se tem o manual da boa mulher, então estou seguindo direitinho. Se eu estou fazendo alguma coisa ao contrário, né? Vixe, será que eu estou sendo? Né? E aí acho que tem até alguns outros fatores também, acho que aí vai para outro campo, mas talvez alguns já devem comentar com você também, mas acho que entra até aspectos religiosos sim, também, né? Até a própria religião, onde coloca ali o homem como fator principal, o homem é sim, aquele que vai mandar, por ser uma sociedade que é muito machista também, então a estrutura religiosa, então acho que é o que eu estava comentando com a minha esposa. É um processo, acho que social também, sim, que para você se livrar disso, que é para onde você vai, às vezes você vai na igreja, às vezes você tenta escutar talvez alguma palavra, mas às vezes tem um reforço de, será que você não fez alguma coisa? Será que você está sendo uma mulher? Né? Será que você não poderia melhorar um pouquinho? Tenha paciência, né? Tenha paciência. Lembra de fulano de tal que teve paciência, aguentou e tal. Até tem um caso de uma santa católica que o pessoal fala, ela aguentou durante X anos lá, né? Rezou, orou, aguentou. No final da vida, o marido se converteu e ficou bom. E aí a pessoa chega e fala, tudo bem, se ela foi santa e aguentou a vida inteira, então tudo bem, eu também, para chegar nesse processo, então, se eu aguentar, eu estou no caminho certo. Então, acho que isso acaba também, acho que fazendo com que a pessoa tenha uma vida ali, né? Aceite que aquilo ali é normal, né? E aí, então, um ponto interessante, você trabalha com duas classes, tanto, que duas classes, não, com várias classes, mas sim, tanto mais ricas, mais pobres, e até você comentava nos bastidores ali, tem uma certa diferença também. Há uma diferença na percepção, né? E há uma diferença na forma de agressão também, né? Qual classe social você acha que consegue perceber mais rápido que está sofrendo uma violência? Ou vamos supor, em alguma classe social X, a violência física ela não funciona tanto, por isso é mais usada a violência psicológica. Na outra psicológica já nem é tão necessário, porque a física já é mais comum, né? Tem muita diferenciação? tem. Quando a gente pensa, em classes sociais, classe A, classe B, Aham. classes mais altas, o que que acontece? Quando chega na violência física, fica algo muito exposto. Então, chegar na violência física é mais difícil. Você tem muita violência psicológica, moral e patrimonial. A física pode até acontecer, mas ela não vai ser, por exemplo, como numa classe social mais baixa que você vai ter o cabelo arrancado, um rosto machucado, partes expostas. Você vai ter, por exemplo, uma costela trincada, você vai ter ali uma cabeça ali que foi batida na parede, por exemplo. São áreas que você não consegue visualizar. Então, nessas classes sociais mais altas a gente vê muito isso, e vê muito, terror psicológico mesmo, assim, são mulheres que realmente sofrem uma violência muito intensa, e pra sair daquela condição de vida é muito difícil. Por quê? Porque existe um padrão de vida elevado também. E aí a gente Sim. volta para aquela Uhum. questão do poxa, eu vou perder toda a qualidade de vida, meus filhos não vão ter mais acesso a determinadas coisas, e como que vai ser? Então você tem isso. Classes sociais mais vulneráveis, geralmente é uma violência mais exposta. Já começa a briga ali mesmo e já parte para agressão mesmo, já é uma Uhum. coisa mais intensa. Mas antes da gente chegar nessa agressão, ela é uma violência que ela já vem de muito tempo, e ela começa, com ah, você não vai vestir isso, não quero que você vá a tal lugar. Que aí a violência sempre começa assim: "Estou cuidando de você". Em todas as classes, ela vai vir dessa forma: "Estou cuidando de você". E aí depois ela vai aumentando. Aí chega um momento que ela dá uma bifurcada ali. Ela vai se tornar mais física, uma agressão Aham. mesmo, e no outro mais psicológica. E a gente pensa até por uma questão de conhecimento também, se a gente pensar ali em classes sociais mais altas, a pessoa não quer se expor, até no próprio ambiente de trabalho, não é uma pessoa que quer ficar que os outros saibam que é Sim. Aham. agressiva e tudo mais. E uma classe mais vulnerável é meio que, entre aspas, que se espera aquilo.
É comum, né? É comum. Exatamente. Ah, acontece, é assim É, mesmo. E foi o que a gente conversou aqui. Estava nervoso, estava irritado, e aí a gente sim, volta para aquele manualzinho lá de não irrite seu esse marido. marido. Então a gente vai vendo essa diferença nos dois. Mas o que que a gente precisa entender? O ciclo da violência, ele é o mesmo para todas as classes sociais. Ele começa, acontece alguma coisa ali, vai surgir, isso vai desencadear uma tensão. A tensão dentro da relação, ela vai partir para agressão. E agressão pode ser física ou verbal ali. Então vai existir essa agressão. Após essa agressão, a gente chama de período de lua de mel, que é quando dá uma diminuída ali nos ânimos, no estresse, Uhum. o outro vem ali na tentativa de: "Olha, não foi, me desculpa, eu não fiz por mal, isso não vai se repetir", e vem com flores, com chocolates, com viagens, presentes, enfim, uma série de coisas, e aí a mulher fala: "Não, tudo bem, eu acredito". E aí a gente entra um pouco nessa questão da religiosidade também. Acredite, ele vai mudar, em algum momento ele vai Ele vai mudar. mudar. E aí esse ciclo ele vai se repetindo. Mas o que que acontece? Do ponto de tensão para o ponto de agressão, isso só vai aumentando. Então, assim, começa com uma ofensa, daqui a pouco vem um grito, daqui a pouco vem uma proibição, e a partir disso vai vir um empurrão. Do empurrão ele vai vir um soco, e do soco vai vir algo mais grave. E geralmente ali a gente vai findar ali as situações no que a gente costuma ver aí na Aham. TV e tudo mais, né? Então é importante que a gente entenda que esse ciclo, ele é difícil de ser quebrado mesmo. Por quê? Porque ele é repetitivo, ele é repetitivo. Ele quebra quando uma das partes sai. Bom, não quero mais. Aí a pessoa muitas vezes fala assim: "Mas se eu sair, ele vai vir atrás de mim". Tá, tudo bem, mas hoje a gente já tem mecanismos aí que consegue evitar muitas vezes esse contato. Então vamos pensar de repente ali numa medida protetiva para você, vamos tentar pensar em. Dependendo do caso, a pessoa consegue se distanciar, vamos para um pouco mais longe. Já tive casos também onde a pessoa mudou de estado, o agressor foi atrás, se deslocou de estado também para ir atrás. Então a gente pensa ali em medida protetiva, mas quando a gente fala de classes sociais, A, B, classes mais elevadas, é muito mais difícil, porque muitas vezes essas pessoas têm contatos, Aham. essas pessoas elas vão ter ali, auxílio, suporte, então isso tudo se torna mais difícil. Ah, entrei com uma protetiva. Aí vem quebra a protetiva, derruba a protetiva. Aí você tem que pedir de novo. E aí fica naquilo. E isso é muito exaustivo para a mulher. Então muitas falam assim: ah, não vou tentar porque isso é cansativo. Só que você tem duas opções. Ou você tenta sair, Ou ou você vai até continuar até chegar no estado de exatamente no morte mesmo. limite ali. E o limite é literalmente, quando a mulher não tem mais forças já e esse homem já tomou ali Uhum. tudo como tomou o poder ali em sua totalidade. Então é importante a gente entender, você quer sair ou você quer permanecer? Como psicóloga, eu não vou intervir na decisão da minha Uhum. paciente, é uma decisão dela, mas a gente vai orientar todas as possibilidades, tudo que pode acontecer. Hum. E um ponto, esses homens que são agressivos, isso é um fator que desencadeia da realidade onde ele viveu, né, da família dele, de algo que já que já faz parte dele mesmo, desse processo agressivo, né? Porque eu acredito que também você tem um outro ponto, que às vezes a mulher que tem filhos ali onde ela sofre a violência diária, talvez o filho, ele acaba observando que o pai tem aquela atitude, e depois quando ele cresce também, ele vai ter sua namoradinha, vai casar e vai ter esses comportamentos semelhantes ao do pai, né? Esses maridos, né? Eles são, né, ou companheiros, eles trazem isso de uma realidade de violência que eles já viviam, ou em muitos casos, às vezes nem participou de nenhuma realidade de violência, mas ficou violento por si só. Tem alguns dados, alguma coisa assim de. Tem algumas. É mais difícil você ter Aham, casos onde o homem se torne violento por si só. Geralmente vai ter algum. Dentro da psicologia comportamental, a gente acredita nessa construção. Então, assim, isso vai sendo construído ali na pessoa. Como? Através da violência dentro de casa, da violência da família, desenhos violentos, vídeos violentos, enfim, hoje tem o acesso à aham. internet. Então, isso vai sendo construído.
Lá na frente, a gente vai ter ali, de novo, uma outra bifurcação. A gente vai ter os homens que vão se tornar agressivos, sim, e vão ter homens que não vão se tornar agressivos, mas vão se tornar depressivos, que vão Hum, aceitar qualquer coisa. Por isso que a gente não pode generalizar: "Ai, o homem ele é cruel, ele é um", não, não. não é, porque você vai ter ali Uhum. essas 2 diferenças. Vai ter o homem que vai se tornar passivo também. E aí ele vai sofrer também violências. Ele pode conhecer uma mulher, enfim, narcisista, que vai ter todo o controle sobre a vida dele, é uma coisa mais difícil de Aham. acontecer ali, mas a gente vai ter situações também onde esse homem, muitas vezes, no ambiente de trabalho, ele vai aceitar tudo. Ele não vai conseguir se impor. Por quê? Porque ele vem de um ambiente violento. Mas a gente acredita que sim, o ambiente ele vai construir a pessoa. Se você vê, é aquilo. Se eu der amor, a pessoa vai aprender o que é Não. amor. Se eu der violência, ela vai aprender por violência. Ah, interessante. Então, Aham. é meio que uma construção. Agora, dados, assim, eu não vou ter aqui para você agora de quem pode se Aham. tornar violento ou quem não pode. Aí eu já não tenho. Poderia buscar e depois te passar Tá. essa informação, mas agora aqui de cabeça eu Sim, não sim, vou sim. lembrar. Não, mas é interessante, quando você vê esses casos, né, geralmente você vê alguns comportamentos que o pai é, depois o filho também, isso acaba, acho que, repercutindo, né? E um ponto interessante, você fala, de casais homossexuais, né, entre mulheres, tem também esse processo que você fala, porque mas sendo duas mulheres, então elas conseguem entender um contexto e tal, e não tem essa violência. Tem, Tem tem, também? É que tem. é comum, É, é tão comum quanto do homem sim, e da mulher, sim. ou é raro? Sim, sim, é tão comum. E aí a gente pensa de novo na construção da violência. Uhum. Mesmo os casais homossexuais também estão envolvidos em muitas relacionamentos tóxicos assim também, tanto quanto os heterossexuais e de violência também. Então, vamos supor, um casal de 2 mulheres, sim, a gente encontra na clínica muita violência também. Uma parte vindo trazer ali: "Não consigo sair desse ciclo, amo demais, não consigo deixar, estou em sofrimento", e violência muitas vezes de agressão. E aí a gente volta de novo para aquele ponto, a classe social vai trazer ali como que vai ser, esse tipo de violência também. A É gente porque, vai às vezes algumas pessoas estão comentando, se forem, né, se for talvez um casal homossexual, não vai ter a violência. Acho que é interessante você trazer esse termo, porque é, que a gente acaba entendendo que não importa, né, onde você está, não importa a sua opção sexual, não importa a sua classe social, esse processo ele vai acontecer sim, como um todo, né? sim. E aí você fala a questão dos filhos também, acho que essa abordagem da família, né? Acho que esse medo também que você colocava no início, porque quando você tem uma criança ali, às vezes tem 1 ano ou menos que isso, às vezes ela não consegue observar tanto, né? O trauma que fica entre aspas acaba sendo menor. Mas quando os filhos eles já vão crescendo também, eles acabam participando desse processo, né? E às vezes eles acabam tomando um lado ali, geralmente o lado da mãe que Sim, sofre, né? Estava até vendo uma audiência esses dias onde o filho ele matou o próprio pai, justamente por isso, porque a mãe toda vez o pai chegava bêbado, batia na mãe, chegava bêbado, batia na mãe. E aí ele acabou por defender a mãe, né? Ele falou: ou eu mato meu pai, ou ele vai matar minha mãe. E aí ele matou a mãe. Claro, foi preso, uhum, né? Teve, depois não sei o que aconteceu, mas aí você parece que é um ciclo também que, né, que vai se construindo e tal, e é difícil sair, né? sim. Muito. Aham. A gente precisa de bastante ajuda para conseguir sair, sozinho é bem difícil, por isso a importância da rede de apoio. Que bacana. E aí tem outros casos também. Mas sempre quando você vai falando, eu vou sempre lembrando como é muito comum. Teve um ponto, eu trabalhava uma vez em uma instituição que tinha uma mulher, acho que o filho do casal estudava lá, e a mãe dele, né, acho que sofria essa violência também, e ela não conseguia sair daquilo, né? E era engraçado, porque o pai era uma pessoa assim, chegava uma pessoa muito educada, né? Bom dia, boa tarde, e tal, né? Mas aí você via que a mãe sempre chegava machucada e tal. E até chegou um ponto que aí ela acabou, né? E aí o pessoal até acabou fazendo com que ela fugisse de casa. Então ela pegou o filho, né? Pegou lá e foi embora, né? Eles conseguiram uma casa para ela em uma outra região do Brasil.
e ela foi embora, né? Porque assim, ela falou, eu não vou conseguir sair disso, né? Então a única opção vai ser fugir, né? Agora também, pois não sei se ela foi encontrada pelo esposo tudo, mas já tem esse outro caso. E aí tem um ponto que eu acho também que acho que essa falta de acolhida, porque toda mulher às vezes ela vai fazer uma denúncia, ela sofreu uma violência, ela vai a uma delegacia, né? E às vezes ela fala, tem que ir uma delegacia da mulher, né? Dependendo, se você pegar, talvez aqui em São Paulo, né, já é difícil você encontrar uma delegacia da mulher próxima. Em outras regiões do Brasil, às vezes é quase impossível. E aí, o primeiro atendimento, né, é para um homem, na maioria das vezes, né? Infelizmente, às vezes, talvez é por um homem que também é agressor, né? E chega lá, ela sofre mais uma agressão, né, de não ter o seu caso respeitado, de ser desconsiderado, né? E isso acaba sendo, acho que um peso muito grande, né? Às vezes até quando você vai no próprio judiciário também, né? Às vezes é humilhada pelo juiz, isso a gente não cansa de ver, né? Então, assim, acho que é algo muito complicado. Por isso que eu acho que a questão de ter essa representatividade, de ter mais mulheres que vão decidir, acho que a vida de mulheres, porque é muito mais empático, né? Você está ali, você entende realmente como a situação funciona, como as coisas funcionam, né? E aí você falou que você atende mulheres de fora, Sim, né? sim. Tem diferença? Dos casos, alguma coisa que é um pouco cultural, Cultural. né? Cultural. Ah, A gente pensa ali em cultura, se a gente, quando a gente fala, por exemplo, de Oriente Médio, é, é muito mais difícil lidar com esses casos. Por quê? Porque a estrutura ela é realmente patriarcal. Então, hoje aqui, se a gente pensar em Brasil, por exemplo, as mulheres elas têm ali uma liberdade, uma ah, certa independência do ir e vir. Em alguns países do Oriente Médio onde eu já atendi, não existe isso. Então, é realmente essa mulher ela fugindo mesmo. É fugindo, esperando que não seja encontrada, buscando ajuda. Já tive caso do Japão também, que também é bem complicado por conta da cultura local. uhum, Então, são lugares, assim, bem difíceis. Mas aí, se a gente pensar ali em alguns países da Europa, aqui da Europa mais ocidental aham, mesmo, se assemelha mais aqui com a nossa cultura. Então, acaba sendo um facilitador quando você uhum. conversa, para você trazer informações. Essas mulheres que te procuram de outros países, elas te procuram para dar o atendimento psicológico mesmo, ou às vezes como uma forma de tentar sair de lá para vir para o Brasil, de tentar já sair do local para resolver, não. Então, por meio dessa consulta, eu vou ver como que eu consigo ajustar as coisas na minha casa. Ou é um sentido, não, como que eu posso sair? Né? Me ajuda que eu tenho que sair de casa, tudo. Ou elas tentar, não, acho que eu preciso fazer uma consulta para conversar com meu esposo. Tem esses casos também. Geralmente, elas vêm na tentativa de, tipo, preciso me centrar, para onde eu vou? Aham, Então, dentro de um processo reflexivo mesmo, às vezes é muito acolhimento e escuta. Então, muitas vezes elas vêm realmente com a história delas, para elas mesmo refletirem, ou tô tendo crise de ansiedade, não sei o que vou fazer. Então, e aí a gente entra com técnicas de ansiedade, com técnicas para melhora na qualidade do sono, a gente acaba fazendo uma orientação, bom, e se você buscar tal coisa, o que que você acha? Pesquisa sobre isso. Vai trazendo ali algumas informações na tentativa de ampliar esse olhar e mostrar para ela que tem saída sim. Não é porque você está em outro país ou você está em outro lugar que não tem saída sim. O objetivo é uhum, sempre a gente pensar que existe esperança, tem saída. Então, uhum. muitas vezes elas vêm realmente desesperançosas. Não vejo futuro, não vejo esperança, e eles falam: "Não, espera aí, vamos Vamos voltar aqui voltar, vamos voltar para o aham, agora, vamos pensar, olha quanta coisa você já conquistou, olha onde você chegou. Será que agora realmente é a hora de você abandonar o barco? Vamos tentar mais um uhum, pouco". Então é mais esse suporte ali emocional momentâneo. Geralmente não são eh, processos, assim, muito longos, porque a gente fala de fuso horário também, isso sim, acaba aham, impactando. E geralmente são mulheres, quando a gente fala de Oriente Médio, por exemplo, questões financeiras.
Não são mulheres que vão ficar pagando ali a Uhum. psicoterapia, porque nem elas têm. Então elas vêm, buscam aquele suporte, às vezes elas voltam, então a gente vai cuidando como se fosse um pronto-socorro. Eu acho que quando é de fora, financeiramente, geralmente são as mulheres que já têm um poder aquisitivo, as famílias que têm um poder aquisitivo maior que entram em contato com você, né? Porque às vezes as que têm um poder muito baixo, elas conseguem entrar em contato Consegue, também? consegue, consegue. Ah, que E legal. geralmente quem busca são as que têm um poder aquisitivo menor, porque muitas vezes elas não sabem quais os caminhos. Ah, e aí tenta ver ali. Exatamente, porque quem tem um poder aquisitivo melhor, muitas vezes tem o suporte familiar, vai ter aquela rede de apoio mais estruturada. Quem muitas ve A mulher que foi com um sonho, conheceu a pessoa e foi com um sonho, ela tá sozinha lá. Quem é essa rede de apoio? E até nesse caso, você tá vendo acho que algumas mulheres aqui do Brasil, acho que uma, né? Acho que foi um dos vários casos que eu vi que foi com, não sei de qual região do Oriente que era, mas ela veio, casou com um rapaz. Aliás, eles tinham uma vida normal, eles começaram a namorar. Era uma pessoa super tranquila, acho que namoraram durante 4 ou 5 anos, né? Eles namoravam tudo lá, tranquilo, e de repente, né? Foram, a família dela conheceu ele, ele veio para o Brasil. Inclusive, ela foi para lá, ficou alguns meses, voltou, aquele processo de namoro. Até que falaram, não, agora vamos casar, né? Aí casaram para morar lá. Na primeira semana que eles casaram mesmo, aí ele virou outra pessoa, né? E aí, acho que o mais impactante para ela, que ela teve, acho que ela ficava trancada em casa, né? Foi todo um processo até ela conseguir fugir para o Brasil e até a família achava estranho porque estão há X anos juntos. Uma pessoa que era tranquila, nunca apresentou nada, e de repente, do dia para noite, né? Aliás, não foi do dia para noite, né? Que já tinha todo um plano traçado na mente dele, a hora que for minha, né? Por enquanto não é minha. Quando for minha, agora sim eu posso dominar. E um ponto, você chega a fazer também terapia com casais? Consegue ter esse processo, às vezes, do homem que no final das contas fala, ó, não, acho que realmente eu passei do limite e tal, e agora, né? Ou não. Por enquanto é muito difícil, nunca Não, teve um. não, eu já atendi casais no passado, mas antes de migrar para esse público. Então eu já atendi casais. Mas o que que acontece? Para você o ideal, quando a gente fala de terapia de casal, não é vir quando o casal vem, cada um precisa estar com a sua terapia elaborada também. Não adianta os 2 chegarem para tentar elaborar as suas Não vai questões funcionar. ali, não vai Aham. funcionar. Então cada um precisa ter sua terapia e aí você vem para o casal, porque já se entendem como pessoas. E a maioria não quer isso, não quer fazer a sua terapia Sim. pessoal, já quer Aham. vir para resolver o problema. Então, muitas vezes, o que que virava o setting terapêutico? Uma briga. E ali para descontar, Exatamente. Você faz isso, você faz aquilo, você faz. E aí a gente vai manejando, vai trabalhando, enfim. Mas a maioria das vezes, uma das partes já tá com a decisão tomada. que é, Que já sim. rompeu na cabeça dela, aquilo já rompeu. Se ela continuar, vai ser só só vai estar protelando uma situação. Muitas vezes a pessoa já chega e já aconteceu de chegar e falar: "Olha, a minha decisão já está tomada". E ele já. O caso de homens que são violentos já chegaram a procurar você para poder, olha, eu sou Já. violento, eu quero melhorar e tal. Então, você tem Já esses casos. já aconteceu, mas como eu não atendo homens, eu Aham. só atendo mulheres, então aí acabou ficando Sim, sim. Ah, acabou ficando um pouco mas homens que fora. procuram talvez fazer o atendimento não são muitos, né? É Porque bem para é ele bem então dif é decidir, bem falar, eu difícil. sou o culpado, eu bato mesmo e tal, eu quero melhorar, acho que até para ele assumir, né? Na realidade, eles vêm porque está impactando em alguma outra área da vida. Então Ah, vamos supor, começou a impactar na área profissional. Então aí ele vai vir porque aquilo está causando danos, não é por conta primeiramente da ah, relação da companheira, enfim, e aí a gente está falando muitas vezes de violência até com os próprios filhos, mãe, tem situações aonde, eh, tenho casos, já ah, tive casos onde o que que acontecia? O próprio filho batia na mãe, ele assistiu o pai batendo uma vida, esse pai acabou falecendo por algum motivo ali, e aí o filho passou a bater na mãe. hum. Essa mãe, comportamento aprendido que tinha que aceitar aquilo, aceitava, Aceitava.
esse filho ali. E era adolescente, já era. Já era adolescente, na casa dos seus 16 anos, mais ou menos. E aí, até que uma das filhas ali interrompe, né? Uhum. Não, peraí. Olha, interessante, Então, né? assim, você vai ter Aham. vários, você vai ter uma série de casos. A gente, assim. E é interessante que a gente vê, às vezes você fala assim, nossa, mas é um caso muito específico. Não, você vai pegar, tem 10 casos iguais a esse. Uhum. Você estava contando o caso aqui da moça no exterior e Aham, tudo sim, mais. sim. Enfim, é, só eu já peguei uns 6 casos desse. Bem, vai pro Brasil, tá no Brasil, tá Viu? uma vida Vai. maravilhosa, volta Exatamente. pra Aí lá. parece, quando você tá contando, parece que a gente tá falando da mesma pessoa. Então, E os assim, casos são muito semelhantes são mesmo. muito semelhantes, são mesmo. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, ela tá falando do meu caso, por exemplo, vai. Aham. E não, são os casos. Por quê? Porque o que se aprende socialmente, ele é repetido, ele é reproduzido. E não muda essa forma de reprodução. O que vai variar é a localidade ali, tipo, um tá em São Paulo, o outro tá no Rio de Janeiro. Então é isso que vai acabar mudando. E aí vai mudar também a classe social, enfim, Uhum. mas num geral é um padrão Padrão, ali. né? Você também trabalha com outros profissionais, né? Você tem Trabalho. outros profissionais que atendem. Como é que funciona esse processo, né? Agora falando um pouco mais desse seu tratamento e dos detalhes, como é que funciona o processo? A mulher ela chega lá, né? Em quais casos que ela em que só você consegue, olha, só eu como psicóloga, né? Eu consigo te ajudar. Nesse caso, eu te ajudo com a psicologia, mas vai ter que ter outro profissional, outro. Como que funciona esse processo? Na realidade, a mulher ela vem, ela procura o auxílio psicoterápico ali, né? Aham. E aí a gente começa todo um trabalho. Conforme eu vou observando, a gente vai ouvindo, vai fazendo as primeiras intervenções. Muitas vezes eu já percebo, por exemplo, vou dar um exemplo ali de atividade física. A gente já olha e já fala assim: bom, você está num nível de ansiedade muito alto, você já está medicada. Então, agora, que eu já não tem mais ali para onde correr. O que Uhum. eu preciso? Que você que venha com um profissional de educação física, por exemplo. Vamos buscar ali um personal ou uma atividade no seu bairro, vamos buscar ali o parque do bairro, muitas vezes sempre tem aquelas aulas ao ar livre. Sim. Então, vamos buscar isso aí, porque você precisa se exercitar. A gente precisa ali a gente precisa liberar endorfina, precisa diminuir o cortisol, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente vai percebendo através do grau da ansiedade, do grau da depressão, então eu vou intervindo. Tem casos, por exemplo, que ela fala assim: ah, não consigo dormir, eu passo a noite inteira acordada, eu não consigo, eu fico beliscando a noite inteira. Tá, então me conta como tá a sua alimentação. Ah, eu acordo, aí você toma café da manhã? Não, não tomo. Você almoça? Ah, eu como uma bolachinha, como alguma Aham. coisinha aqui. Ah, e à tarde? À tarde eu como um pãozinho. Sim, é óbvio que você vai ficar acordado a noite inteira. Sim. Aham. Você não tá suprindo a sua necessidade calórica. Então você vai precisar de uma ajuda ali nutricional. Preciso que você busque Uma nutricionista uma para. nutricionista para fazer o acompanhamento mesmo. E aí, o que que às vezes a gente percebe, e eu tô falando a gente porque isso eu já discuti até com outros profissionais também. Eh, Às vezes a gente sente falta de algo personalizado mesmo. E nesse caso, são para mulheres que sofrem violência doméstica ou não? Você indica para qualquer outro caso? Não, pode ser qualquer caso, mas as Aham. mulheres que De sofrem violência violência doméstica? mesmo, elas precisam muito mais. Por Sim. quê? Aham. Porque vamos supor, a atividade física no parque ali do bairro, o que que ela proporciona? Não é só o mexer o corpo, ela proporciona interação social, ela vai proporcionar ali, uma criação de uma rede de apoio, ela vai Uhum. proporcionar a própria experiência de você sair, de você socializar. Então, assim, a gente começa a trabalhar a ansiedade social também. Percebe quantas coisas acabam se envolvendo nesse momento? Não é só o mexer o corpo, está além disso. Então, para a mulher vítima de violência, eu preciso que ela comece a sair, E às vezes se expor mesmo, na é um parte trabalho de nutricional exposição. também até acaba, às vezes, o próprio corpo que está enfraquecido alguma Sim, coisa, você até acaba perdendo as forças mesmo, até diante, sim. até para lidar
fisicamente diante de alguma tensão também, né? Então você A parte precisa. nutricional, o que que a gente entende? Que os níveis de cortisol geralmente eles estão muito altos. Então o cortisol ele acaba gerando processo inflamatório. O processo inflamatório vai trazer dor. Dor vai ser paralisante. Então percebe a cadeia aí. Aham. Então se a gente pensar ali num processo depressivo, por exemplo, por quê? A violência ela vai trazer o processo ansioso, depressivo ou uma mescla ali, os dois casados. Uhum. Então, o que que a gente vai pensar? Se está trazendo um estado depressivo ali, se tem um processo de sofrimento e tudo mais, como essa alimentação pode ajudar? Como uma melhora nessa alimentação? O que que pode mudar para você? Bom, o que que você come hoje? Eu como sei lá, como arroz e ovo só. Vou dar um exemplo, que eu como só arroz e ovo que é mais rápido. Bom, então a gente precisa pensar ali numa reposição nutricional, deve estar faltando alguma Aham. vitamina. E aí a gente já fala, será que não é legal fazer um exame médico, ver como que tá essas vitaminas? Pode ter alguma coisa em falta aí que tá piorando o seu quadro depressivo. Aham. Vamos pensar num acompanhamento ali nutricional, médico. Por isso que eu falo sempre, a equipe multidisciplinar é muito importante, porque um só não vai fazer tudo sozinho, Sim. um profissional Aham. só. Então, assim, eu vou entrar com a parte de saúde mental, mas se a pessoa não consegue se alimentar, como é que eu vou falar de É, saúde mental com vai uma pessoa. ficar assim, com algo Exata, manco ali, né? exatamente. Se a pessoa não consegue sair de casa, não consegue se expor, não consegue fazer uma caminhada, por exemplo, como é que eu vou falar de saúde mental se ela não consegue sair daquele espaço? E no Então, caso, se. Desculpa, pode não, falar. então, eu ia só finalizar que é essa tentativa, é mesclar todo mundo para a gente ter resultados ali até mais rápidos também, né? E aí, você, em alguns casos, também, porque claro, você tem talvez o limite ético ali da sua profissão, né? Mas tem alguns casos em que a pessoa ela está sofrendo essa violência que é muito intensa, não quer denunciar, e você está vendo, olha, talvez amanhã ela possa não voltar para contar a história mais, né? E você, nesses casos, você chega a procurar alguma outra pessoa, alguma polícia, mesmo, olha, ela não vai estar, né? O máximo que você indica ali é para a pessoa, olha, procura um atendimento quer dizer, vai na delegacia fazer denúncia, alguma coisa agora, tudo. Como que funciona esse processo? Quando você vê que, olha, pelo que ela me contou, dessa noite ela não passa, né? Então, o objetivo é tentar trazer a pessoa para consciência sempre, né? Aham. Então, quando a gente tem um quadro desse, por exemplo, eu nunca cheguei nesse ponto, né, da pessoa, por exemplo, falar: essa noite não passo". Geralmente, quando elas procuram esse auxílio Ainda tem um. psicoterápico, Aham. ou elas já saíram de casa ou elas estão em processo de saída, eh, geralmente quem tá ali vivenciando o ciclo da violência, ela não consegue chegar no psicólogo. Pelo menos eu não tive nenhum caso até hoje que a pessoa está inserida ali e fulano vai chegar e vai agredir ela, por exemplo, e ela passou em consulta. Então é antes de já estar muito ou já é depois que já teve Depois. agressões fortes e ela já está Exatamente, tentando se restabelecer. No ex auge ali, quando está muito tenso, realmente ela não consegue procurar não, ninguém. não. E aí o que que acontece? Eu não posso fazer a denúncia por ela. Isso aí é uma quebra Aham. de sigilo. Então o que que eu vou fazer? Eu posso orientar para que ela busque ajuda. Olha, vamos ver, quem é a sua rede de apoio? Então vamos lá, você precisa falar com fulano sobre isso. O que que você acha? Ah, E aí ela vai aham. trazer as dores dela, quais são as dificuldades, quais são os medos, e a gente vai tentar elaborar isso de forma que ela consiga se expor e pedir ajuda. Ah, É bacana. sempre na Aham. tentativa, porque é aquilo, a decisão é sempre Sempre dela. dela. Ah, legal. Nunca é Bom, minha, mas eu vou sim. tentar O orientar, vou máximo trazer ali para. dados, exatamente. Vou trazer dados, vamos falar sobre o assunto, até onde ela consegue, lógico, até onde ela consegue ir também, né? Porque muitas vezes a pessoa ali começa a entrar em sofrimento em sessão. Então vamos Calma. acalmar, vamos trazer, outra hora a gente continua. Então é uma coisa assim, é bem. Eu falo que são micropassos, são passos bem de Bem, sim. formiguinha mesmo, porque é tão
é tanto sofrimento e é tão doloroso que é difícil você conseguir ali um progresso muito Progresso, né? rápido. Legal. Olha, né, a gente está chegando nos finais aqui, né, do nosso podcast. Tem um ponto que você falou que você atende dois tipos. Tem um programa também que você participa, Sim. né, de atendimento de mulheres, tudo. E como que funciona esse programa, né? Como que se tem qualquer mulher de São Paulo, do Brasil, não, ela é regional, como é que funciona, né? Então, eu atendo de forma voluntária pelo programa das justiceiras, né? Existe site, é justiceiras.com.br, e aí a mulher que precisa de ajuda, ela acessa, preenche um formulário, esse formulário vai cair numa central, e Uhum. aí uma equipe multidisciplinar vai atender ela. Essa equipe é composta por advogado, assistente social, acolhimento, a psicóloga, né? Ah, que Então bacana. tem toda uma equipe ali que vai auxiliar nesses primeiros passos. Então vai dar todo esse suporte, e aí atende Brasil, atende mundo, já atende fora do Hum. país, São Paulo também, e aí todos os meses tem dados. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 meses aí que nós tivemos que eu lembro do dado agora, foram mais de 15.000 mulheres agredidas que buscaram ajuda em um mês. É. Em um mês. Então, assim, são números muito altos. Então, assim, sempre tá precisando de voluntários, né, de forma constante. Então, eh, sempre precisa ali de ajuda, porque o volume de mulheres que buscam ajuda é É muito muito alto. grande. E por esse programa também, muitas vezes não é a própria mulher que pede ajuda, alguém pode pedir ajuda por ela. Ah, legal. Então outra pessoa pode Exatamente. ligar, pode. Pode preencher o Aham. formulário ali pedindo ajuda por ela. E as consultas, elas são somente online ou no presencial? Consegue ter alguma coisa? Eu particularmente atendo presencial, pelo programa é só online, mas o meu consultório é presencial, atendo em Santana, na zona norte, e online, porque aí eu Aham. consigo expandir o Brasil. trabalho, né, Brasil, mundo, eu consigo ir um pouquinho mais longe. Aham. E esse acesso a advogados, tudo, isso é tudo gratuito, ela não vai pagar nada. Pelo programa é tudo gratuito. Aham. E tem alguma condição financeira, assim, só vamos atender mulheres da classe A, B ou da classe C, Não, D, não. qualquer classe, não tem. É qualquer classe, e aí como funciona? São alguns atendimentos, então é feito o suporte ali, o atendimento inicial e encaminhamento. Então vamos supor, a advogada vai encaminhar o caso ela vai falar: "Olha, você precisa buscar o Ministério Público", ela vai orientar para onde Uhum. aquela mulher tem que ir. Eu como psicóloga, o que eu vou fazer? Você quer ajuda psicológica? Então vamos buscar aí na sua região um equipamento que te atenda, onde você pode ir para você ter esse auxílio. Porque até algum tempo atrás, quando a gente falava em questões de violência, casos muito graves, a gente só tinha atendimento presencial. Então sempre se Sim. busca o Aham. equipamento local. Hoje não. A gente está com algumas regras, mudaram algumas coisas pós-pandemia, então já pode fazer esse atendimento online. Mas muitas vezes, por conta da condição, a gente tem casos de mulheres que não conseguem nem o acesso à internet direito. Então fica difícil, por exemplo, para Sim, fazer um atendimento. Então a gente sempre busca encaminhar para o equipamento local. Quando quando a gente está falando de uma classe social ali A, B, ela mesma fala muitas vezes: "Ah, sim. eu vou buscar então uma psicóloga aqui para me atender, vou buscar auxílio", e aí ela por conta faz isso. Mas nos outros casos a gente encaminha para o CREAS, para o UBS local, enfim, para o equipamento que tiver ali naquela região. Ah, que bacana, legal, né? Porque às vezes as pessoas que são tantas iniciativas que a gente tem pelo Brasil afora, que por desconhecimento, Sim. né, as pessoas elas não têm conhecimento, eles poderiam ter resolvido diversas coisas, não sabia que tinha. Eu acho que quando a gente começa a divulgar, começa a falar, quanto mais, mas, pô, agora eu vou fazer, até pode indicar para outra pessoa que está Sim, passando por algum problema também. Isso é muito legal, né? sim. Galera, a gente cheguei no final, foi muito, muito maravilhosa a sua participação, acho que isso é legal, Top. você traz essa riqueza, acho que de conhecimento, quando a gente fala de saúde integrativa, a gente acho que quer trazer esses profissionais, né? Acho que consegue justamente como você fala, né? A pessoa sozinha, né? Ela sempre você tem ali o auxílio de outros profissionais, você está trabalhando com a pessoa no todo. Então, acho que isso é muito importante. Acho que quando você traz essas informações e até para as pessoas também entenderem como é que está a vida dela, né? Como é que ela vai sair disso. Às vezes ela acaba despertando ali uma palavra. Às vezes eu até falo para as pessoas, a gente tem mais ou menos 1 hora de programa, mas às vezes uma frase, né? Talvez você falou uma, mas uma frase
você consegue mudar, talvez, parte da vida daquela pessoa. Olha, agora me atentei. Então, acho que isso é muito legal, né? Sim. Qual que é a mensagem que você deixa aí, né, para quem está te vendo, te ouvindo, para as mulheres? E depois, como que a gente pode te encontrar, contatos, informações? Só ficar à vontade, viu? O que eu posso dizer, assim, de principal, existe esperança, existe saída. Então, assim, não desista. Vamos buscar ajuda, sempre tem alguém disposto ali a estar com você. E aí as pessoas podem me encontrar também na rede social, né? Eu tô como Psi Daniela Iorio, Aham. tem Instagram, tem o site, mas é Psi Daniela Iorio, psicóloga Daniela Iorio, aí vocês me encontram lá. Tá ótimo. Tá. Perfeito, né? Muito Obrigada. obrigado, a gente agradece. Sinta-se convidado, né, para um próximo bate-papo. Acho que sempre falar disso, né? Sim, é São importante. informações, né? Acho que, né, elas são sempre atualizadas, né? Então acho que isso é muito interessante, né? Infelizmente, o caso da violência, né, é algo muito frequente, mas quanto mais a gente fala, quanto mais informações novas, quanto mais coisa a gente vai trazendo, a gente consegue melhorar muito a Sim. vida das pessoas. Muito obrigado mesmo, Daniele, e foi um prazer tê-la aqui no Fizi. Prazer foi meu, muito A gente, obrigada. a gente agradece você que participou, que ficou até o final, né? Não se esqueça de compartilhar, né? Curtir, isso é muito interessante. Faz com que essa mensagem chegue a diversas mulheres, né? Compartilha mesmo, né? Pega as partes mais interessantes, né? E vamos expandir o nosso conhecimento, tá bom? Então, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio do Physiacast. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito bom. Ai, Isaías, meu Deus. muito